Esta é a lista dos descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou-se com 3 mulheres de Canaã: Ada, filha do heteu Elon, Oolibama, filha de Aná e neta do heveu Zibeão, e também Basemate, sua prima, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos retomar mais uma revisão do nosso seminário. Essa vai ser a número 7. E eu falei que ia falar um pouquinho sobre a Cisjordânia, porque é o ponto central das negociações do Acordo de Paz. É a Cisjordânia, território que é da Autoridade Palestina, que pertence à Jordânia. Vocês lembram que foi na Guerra da Independência que a Jordânia conquistou aquela área ali de Israel que compreende a Judéia, Samaria, a parte de Jericó, e ficou depois acordado que ficaria realmente com a Jordânia esse território. Mas atualmente vai ser mais uma vez um momento de muita discussão, pelo que o governo Trump elaborou do novo Acordo de Paz. E então a gente vai falar um pouquinho aí da Cisjordânia, da Jordânia também, por causa de Esaú, irmão de Isaac. Esaú teve o seu nome mudado para Edom, e da onde vieram os descendentes edomitas, que ocupam hoje o território da Jordânia, a descendência, bem como também dos moabitas, dos amonitas, como eu já havia falado anteriormente, descendente dos 2 filhos de Ló, que suas filhas estiveram com ele para continuar sua descendência. Mas vamos ler aí nessa tela esse texto que está aí de Salmos 83, que é um texto interessante. Diz assim: eles dizem, vamos riscar Israel do mapa, vamos apagar esse povo da memória dos homens. Eles todos concordam quanto aos planos de guerra e fazem um tratado de cooperação contra o Senhor. Tanto os edomitas, os ismaelitas, veja bem, edomitas, ismaelitas, todo mundo parente, vem da raiz de Abraão. Os moabitas, descendentes de Ló, e os agarenos, os soldados de Gebal, Amon e Ameleque, os filisteus e o exército de Tiro. Além disso, a Assíria se uniu a eles com os povos descendentes de Ló para ajudar os seus inimigos. É uma oração do salmista, lamentando a confederação de povos contra Israel, já naquele tempo. E essa ancestralidade dos edomitas, vinda de Esaú, é algo que deu trabalho e ainda continua dando muito trabalho ao povo de Israel. Tem um outro slide que eu preparei para mostrar
algumas cidades da Cisjordânia, no território de Israel, que é da autoridade palestina. Mas aqui, primeiro, tem esse mapa aí, que é o mapa do canto esquerdo, que está aí o ano 2020 em interrogação. É aquele mapa que eu já falei, que alguém projetou, entendendo que a partir desse ano talvez Israel tivesse o domínio majoritário de todo o território, mas ainda não aconteceu. Talvez aconteça ainda. E aí no outro lado da tela os dois mapas mostrando a Palestina de 1967 e agora 2020, ou seja, as fronteiras de Israel antes da Guerra dos 6 Dias, ali no mapa laranja, né, que tem ali a área que se chama Cisjordânia, que pertence à administração da Jordânia. E o outro mapa que está aí 2020, da proposta do acordo da Casa Branca, a que está em azul já é a Cisjordânia toda retalhada, cortadinha, porque algumas partes aí, se o acordo funcionar, vai ficar parte da Cisjordânia com Israel e partes da Cisjordânia pertencendo à Jordânia. Mas agora que o mundo está enfrentando o coronavírus, lá também na Palestina o negócio está feio também. Israel, por exemplo, já está com muita gente infectada. Eu esqueci agora a quantidade de pessoas em Israel. Eu acho que é 2.000 e poucas pessoas infectadas lá. Até onde eu vi, a última atualização era 5 mortes. Mas nas áreas da Cisjordânia, em Gaza, toda aquela área, tem muita gente contaminada. E o assunto lá agora é a epidemia. Eu penso que eles não vão ter, nem tão cedo vão voltar a tratar esse assunto aí do acordo de paz. Esse tratado aí que a Casa Branca, Estados Unidos, está sugerindo, porque a atenção agora do mundo inteiro é se proteger desse vírus invisível. E assim, esse texto que está aí na parte de cima de Amós 9,15, repara só essa leitura de Amós. Ele diz assim: eu plantarei Israel em sua própria terra, nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. É uma promessa, é uma profecia, porém ainda o Estado de Israel tem aí a questão da Cisjordânia, que está dentro do território do Estado de Israel. E não sabemos realmente se Deus vai cumprir essa palavra para Israel nos nossos dias, até a volta de Jesus. Ou seja, o Estado de Israel ter o seu território exatamente como está aí, nesse mapa do canto esquerdo, que tem a interrogação 2020. Será que Deus realmente vai trazer efeito a sua palavra para esses tempos que nós estamos vivendo? É questão escatológica, já temos dito isto. Mas por enquanto as negociações por lá estão paradas. Então vamos andar um pouquinho agora aqui. Olha aí esse mapa aí agora do lado esquerdo. É o que seria o Estado da Palestina dentro do Estado de Israel, conforme a proposta da Casa Branca. Talvez não dê para ver muito aí na tela, mas eu vou ler aqui para vocês como que ficaria. Tem
Tem lá em cima, ó, plano dos Estados Unidos para território da Palestina, proposta de Trump, estabelece fronteiras entre Israel e o futuro Estado palestino. Aí tem esse quadradinho rosa, que é a proposta de território para o novo Estado palestino, né? Toda essa parte rosa aí. Porém, essa parte rosa ela está dividida entre o governo de Israel e do possível Estado da Palestina. Aí embaixo, onde tem a bolinha vermelha, encraves israelenses na Cisjordânia. O que é isso? Esses pontinhos vermelhos dentro da Cisjordânia ficaria com a autoridade israelense dentro da Cisjordânia. Então veja bem, um Estado palestino com várias áreas sendo da autoridade política israelense. É muito complicado um território dividido em dois estados e dentro do outro estado ter mais divisões territoriais, políticas. É bem difícil. E tem aí essa âncora, que são os portos para acesso palestino, na margem aí do Mediterrâneo, exatamente em Haifa. Aliás, são dois portos que ficaria, um para Haifa e outro em Asdod. Agora imagina dois portos palestinos bem na cara de Israel, aí no mar. É inconcebível imaginar um acordo desse tipo. Praticamente é um acordo suicida para Israel. Nunca os palestinos e os árabes vão perder a oportunidade de um ataque para massacrar os judeus, tendo dois portos dentro da área marítima que pertence a Israel. E aí mais para baixo, na faixa de Gaza, teria um túnel entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Esse túnel ia passar por baixo do território de Israel para ligar a Cisjordânia. Outra situação que também é complicada. Um túnel passando por dentro de Israel. Seria um prato cheio para os árabes, o Hamas, o Hezbollah, Fatah, enfim, todas esses grupos que trabalham para a destruição de Israel, seria para eles muito fácil para provocar atentados contra os judeus por ali. E a ideia de Trump também de ter aí, vocês vê logo abaixo, a zona industrial de alta tecnologia, para proporcionar aos palestinos, acredito que aos palestinos, possibilidade de emprego. E mais lá para baixo, no finalzinho do mapa aí, a área residencial agrária, também é uma área da autoridade palestina. Então assim, um território bem dividido, como disse o próprio Abbas, né, da autoridade palestina, que o Estado palestino ficou como um queijo suíço. De fato é a verdade. Mas acredito eu que é um tipo de acordo que realmente não vai funcionar. E agora eles estão parados aí com a discussão, com as medidas de higienização e preparação para cuidar das vítimas do coronavírus. Tem esse texto aí de Joel 3:1, que eu gostaria de ler com vocês, que correlacionado a essas questões da terra. Diz assim: naquele tempo, quando eu devolver a Judá e Jerusalém a sua antiga prosperidade, diz o Senhor, ajuntarei os exércitos do mundo no vale onde o Senhor julga, e castigarei os povos
por maltratarem o meu povo, por terem espalhado a minha herança entre as nações e por terem repartido a minha terra. Eles dividiram meu povo como se fossem seus escravos. Trocaram um rapaz por uma prostituta e uma menina por vinho suficiente para se embriagarem. Tiro e Sidom, nem tentem interferir. E vocês, cidades da Filistia, estão pensando em se vingar de mim? Cuidado, porque eu também estou pronto a contra-atacar e me vingar de vocês. É a palavra de Deus através de Joel. Agora, qual é a importância dessa palavra para os nossos dias, para esse processo dos últimos dias, para a nação de Israel, relacionado com o restante do mundo? Agora, aí, nesse próximo slide, quero ver só mais esse com vocês, para na outra gravação eu mostrar as outras cidades. Acho que eu separei 5 cidades, eu acho, que está dentro da Cisjordânia, que são cidades bíblicas, de eventos bíblicos, que claramente têm evidências da presença judaica no território há muito tempo, e que algumas delas atualmente estão sob a autoridade palestina. Mas, de acordo com o novo tratado, ficaria alguma dessas cidades sob a autoridade de Israel. Mas, por enquanto, ainda elas são da autoridade palestina. Uma delas é essa daí, é Nablus, a antiga Siquém, e aconteceu muita coisa ali, e inclusive o evento que mais me chamou a atenção no Novo Testamento nesse lugar foi o encontro de Jesus com aquela mulher que foi pegar água no poço de Jacó, não é? E Jesus teve aquela conversa com ela ali, muito esclarecedora a respeito do que é adorar a Deus e do que é ser religioso. E essa cidade aí, hoje ela pertence à autoridade palestina. Eu decidi mostrar pelo menos umas 5 cidades da Cisjordânia para a gente estar assim, situado no contexto atual de Israel, com a política externa mundial e com a sua história antiga, e mostrar que essa questão desse território, dessa área que é Cisjordânia, é algo que é de aspecto escatológico, não é? Do modo como Deus vai tratar as nações, como tratam o povo de Israel. No momento, a questão do conflito de Israel com os árabes é esse território, esse aí que é o ponto. Esse território que é a plataforma que vai estar definindo, vai estar marcando, sinalizando o que pode se dizer da intensidade do conflito no futuro próximo. Então aí está essa cidade, aí no mapa, Nablus, é chamada também de Balata, numa parte lá da área da Palestina. E tem um texto aí ao lado que eu vou ler para vocês. O túmulo de José se localiza em uma vila árabe chamada Balata, que é a antiga Siquém, ou seja, Nablus. É a Siquém bíblica. Por ter população árabe, é muito difícil chegar de ônibus às excursões para visitá-lo, pois os habitantes apedrejam os ônibus. Uma saída é chegar em táxi com prefixo árabe. Ainda com dificuldades se pode visitar. Sempre fazem plantão um grupo de judeus ortodoxos que estão aí em vigília de oração. Mesmo assim, o ambiente nunca é tranquilo. Sempre acontecem agressões de ambas as partes. Ainda está viva em nossa lembrança
o assassinato do monge grego ortodoxo, zelador do poço de Jacó, e que foi decapitado a golpes de machado por judeus fanáticos ali naquele lugar. Bem, vou ficar por aqui com essa revisão, e na próxima gravação nós vamos ver as outras cidades, ok? Forte abraço para os irmãos, e que Deus possa estar nos abençoando e abençoando também a sua igreja e abençoando também as nações, que agora todas elas são vítimas de um único inimigo, o tal do Covid-19. Tem muita gente falando muitas coisas a respeito dessa epidemia, desde das questões apocalípticas e outras tantas mais. Mas num futuro bem mais próximo estaremos entendendo tudo isso. Eu acho que em um dos nossos encontros eu comentei que questões escatológicas nós devemos ficar tranquilos quanto a elas, porque nós estaremos sabendo dia a dia, à medida que forem acontecendo, não é? Porque são muitos quadros que a Bíblia apresenta dos eventos escatológicos, e à medida que vai acontecendo, nós vamos entendendo o que vem realmente de Deus, o que não é, o que é de fato cumprimento, o que não é, ou são coisas meramente da contingência da vida social. Um abraço mais uma vez para todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.